Oi, eu sou o Bussunda e se você não conhecia o canal, já te inscreve aqui. Eu tô começando uma série aqui de 40 dias, que na verdade já tô atrasado, tô no 38º dia antes do Enem de 2021, e aí chamei essa série de quarentena, onde a gente vai trabalhar dicas que são breves, são mais curtas, mas são muito importantes aí para nossa prova do Enem. E hoje eu estou trabalhando aqui com a Guerra do Paraguai, que é um assunto que já apareceu, um assunto que a galera sempre pede, quer saber informações sobre, e pode estar aparecendo na nossa prova agora de 2021. É o maior conflito da história da América do Sul, envolveu os países que hoje deram origem ao Mercosul, que são o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Por que acontece a Guerra do Paraguai? Por que acontece o conflito entre os países aqui de nossa região? Primeiro que a gente tem o interesse no Rio da Prata, que chamava atenção esse rio desde o século XVII, desde o processo colonizatório. Lembre que o Brasil, por exemplo, ele chegou a fundar a colônia de Sacramento no Uruguai, nas margens do Rio da Prata, lá no século XVII, para ter acesso a esse rio. E aí, depois do processo de independência desses territórios, desses países aqui, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, existiam os projetos expansionistas. O Brasil continuava tendo interesse em se expandir em direção ao Rio da Prata e aquela região. O Brasil chegou a dominar o Uruguai por um tempo, que chamou a província Cisplatina. A Argentina, com a ditadura de Juan Manuel Rosas, na metade do século XIX, tinha um projeto expansionista que também ia em direção ao Rio da Prata e Uruguai. E o Paraguai queria formar o Grande Paraguai, com acesso ao mar, já que o Paraguai não tem saída para o mar, e nesse acesso ao mar o Paraguai conquistaria possivelmente um pedacinho da Argentina, o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Então existiam projetos expansionistas de países que tinham feito a independência há pouco, e também aparece o interesse britânico, o interesse inglês aqui no meio desse processo que a gente está falando. Aqui tá o mapa para você, justamente sobre essa região aqui do Rio da Prata, essa região de entorno, e já tem inclusive até umas rotas depois da guerra, mas é uma briga no sul do Brasil com os países vizinhos, uma briga que envolveu aí, por exemplo, os paraguaios invadirem o Rio Grande do Sul, os paraguaios chegaram a invadir também o Mato Grosso e, obviamente, o Brasil invadiu o Uruguai. O Brasil teve atritos com a Argentina um pouco antes e o Brasil invadiu e depois destruiu o Paraguai. Mas tem uma questão que é muito relevante que a gente coloque aqui. Eu falei das disputas territoriais e falei muito brevemente, não aprofundei o interesse britânico ou o interesse inglês. Existe na historiografia uma diversidade de possibilidades sobre o início dessa Guerra do Paraguai. Então, quer dizer, a gente não tem uma certeza se de repente foi a Inglaterra que fomentou a guerra ou não. A gente sabe que a Inglaterra ela acabou se beneficiando da guerra, emprestou dinheiro para o Brasil, para a Argentina, mas que a Inglaterra talvez ela não tenha tido envolvimento inicial como alguns autores pensam. Porque alguns autores defendem que era um conflito territorial existindo ou não a Inglaterra e até a Guerra do Paraguai. A Inglaterra acabou depois se beneficiando. Portanto, tem que prestar atenção nessa questão aqui, já foi resposta de um Enem há alguns anos atrás. Que não existe uma explicação 100% exata sobre o porquê da Guerra do Paraguai, certo? A gente precisa entender que, entretanto, depois dessa Guerra do Paraguai, o Brasil tem um exército fortalecido agora, o exército se estruturou na Guerra do Paraguai, nasce uma forte campanha abolicionista, a monarquia endividada entra em colapso e o republicanismo está em ascensão. Essa imagem aqui ela é muito pertinente, ela é muito importante para você, porque mostra a questão de toda uma campanha abolicionista que vem depois da guerra. Os negros, não só os escravizados, negros livres ou forros, como eram chamados na época, participaram do exército brasileiro, tentando os escravizados conseguir liberdade, os já livres conseguiam algum nível de ocupação, já que eles eram menosprezados na sociedade depois do processo de abolição que estava acontecendo. E aí acontece que esse moço do desenho aí, ele voltou da guerra, é um herói de guerra, e quem está lá ao fundo sendo chicoteada? A mãe dele. Então é uma peça publicitária de crítica à manutenção da escravidão no Brasil, certo? Então, a Guerra do Paraguai, um assunto muito importante e por isso o nosso primeiro assunto abordado aqui na quarentena
Enem Professor Bussunda. Segue aí as redes e a gente vai tirando dúvidas de você. Tchau!